começamos mais um episódio de Nos 90, onde o nosso papo começa ali na década de 90. E para nossa bancada virtual, eu chamo ele, Rafael Lobão. Olá, olá, galera! Estamos extasiados hoje. Vamos falar da sétima arte e outras coisas. Biru, vai lá, me diz aí. Eu não tenho roupa pro episódio de hoje. É gente tão inteligente, gente premiada, gente festival de cinema, documentário, HBO. Desde já, nosso muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Joelzito. Uhul! Obrigado. Eu também não estou vestido apropriadamente, não. Ah, que é isso. Não, mas eu não tenho roupa para, Joel. É diferente. A gente não tem. Eu não consigo ficar apropriado. Né? Exatamente. Bom, o nosso papo começa ali na década de 90, né? E no final dos anos 80, né, em 89, você tinha ali já um filme, né? Você já tinha ali... Conta um pouquinho mais ali desse começo, aquele final de 89, início dos anos 90 ali para você. O primeiro filme profissional que eu fiz foi um docudrama chamado Memória de Classe, que foi nesse período aí, em 88, foi 1988. Ah, em 88. E que eu tinha aquele arrobo, assim, aquela coragem da juventude, sabe? Sim. E com essa ousadia típica da juventude, eu resolvia convidar grandes nomes do cinema e da televisão naquele momento. Então, os dois grandes protagonistas do filme foi a Lélia Abramo e o Dionísio Azevedo. Todos dois já faleceram, mas eram conhecidíssimos da telenovela brasileira, né? E eles toparam. Era praticamente o meu primeiro trabalho profissional. Eles toparam fazer comigo, que era um docudrama sobre a história do movimento sindical. Naquele período eu estava muito envolvido, eu trabalhava no DIEESE, naquele período eu fiz isso. E esse filme teve uma boa aceitação, uma boa repercussão, e a partir daí eu senti que eu levava jeito para a coisa e aquilo me estimulou a ter uma carreira regular. Joel, mas aí antes disso, tipo, em 88, você quis fazer cinema. Mas por que cinema? Tipo, qual a sua experiência a ponto de vou fazer cinema e ser esse cara jovem que... eu vou chamar gente da telenovela mesmo? Cara, eu era muito... Eu, desde de adolescente, sempre fui muito encantado com cinema. E nunca imaginava que ia fazer cinema, porque onde que eu nasci no Nordeste de Minas, numa cidade chamada Nanuque, que tinha, naquele período, 3 salas de cinema. Eu acho que Nanuque não tem nenhuma sala de cinema mais. Virou igreja, certeza. É verdade. Uma igreja, uma sorveteria. Eu era encantado com cinema, blá, blá, blá. E quando eu mudo para Belo Horizonte para fazer faculdade, eu participo do movimento cineclubista. E aí ajuda, inclusive, na minha escola, a criar o cineclube da minha escola, ajuda a montar um circuito na periferia industrial. Bem, ao participar do cineclubista, eu fui vendo a possibilidade de me tornar cineasta. E fui entendendo também que o que eu queria era estar atrás das câmeras, não na frente das câmeras. Só estou na frente das câmeras quando tem um bando de maluco que nem vocês, assim, que me obriga a dar entrevista. Não... Eu prefiro estar atrás das câmeras. E começou dessa história. E quando eu comecei a fazer meu mestrado na UFMG, eu fui convidado para entrar em uma escola de formação sindical do sindicato que era o mais avançado, o mais moderno de Belo Horizonte naquele período, que era o Sintel, o Sindicato de Telecomunicações. E lá nós criamos uma TV sindical. E ao criar a TV sindical, a gente participa de uma experiência nacional muito interessante, que foi a Associação Brasileira de Vídeo Popular, que tinha muito essa coisa dos movimentos sociais, os movimentos negros, os movimentos sindicais, etc., de fazerem filmes e vídeos, né? Dessa experiência que nasceu também, aliás, essa experiência a mais interessante de todas, do meu ponto de vista,
foi aquela Vídeo nas Aldeias, né? De onde nasceu o cineasta Vincent Carelli, né? Enfim, tudo isso foi me dando um caldo de formação, de encontros, de contato, de cursos específicos. E a partir do mestrado eu também comecei a estudar cinema. Eu fiz o meu doutorado na área de cinema e comunicação e fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, na área de cinema, né? Então tudo isso foi me enriquecendo, Como é me que dando a condição, né? é, enxergava a linguagem do cinema? Assim, diretores que você já admirava? Sim. Você falava, queria fazer algo parecido? Olha, eu tinha diretores que eu admirava, mas assim, eu nem ousava pensar em fazer algo parecido. Um diretor que eu mais amava, e amo até hoje, nunca vou deixar de amá-lo, é o Fellini. Eu era apaixonado pelo cinema de Fellini. E depois eu fui entendendo o porquê que eu era apaixonado, né? O Fellini combina, assim, ele faz um filme popular, um filme muito italiano, com personagens muito italianos, e ao mesmo tempo ele é um filme de vanguarda, né? Ele tem esses dois elementos de ser um cinema popular e de vanguarda. Mas, enfim, eu sempre fui contemporâneo da minha época, como eu sou contemporâneo da minha época hoje, né? E naquele período que eu comecei, estava começando também o Spike Lee, era muito atento ao cinema do Spike Lee. Enfim, foi outra pessoa que me chamou muita atenção. Mais tarde, o Almodóvar, né? Enfim, então eu sou muito aberto à influência, sabe? Muito aberto a novas linguagens, novas narrativas, né? Enfim, é aquela história. Eu tenho a consciência que nós somos a mais antiga profissão da humanidade. Nós somos contadores de história, né? Só que a Exato. gente conta E, história usando a tecnologia do vídeo e do cinema, né? e tem muito essa linguagem do Spike Lee, mas de uma maneira sua, né? No seu Sim, sim. tema. É exatamente o que você falou. Tem uma admiração, mas não tem a coisa da cópia, né? Uma coisa totalmente diferente. Como é que Odeio foi? cópia. É, Exatamente. Acho que o cinema é isso, é toda arte, né? Tem que é. não vira cópia. A pintura, tanto é que foi chegando uma época que eles desistiram de fazer a produção da natureza, né? Sim, sim. Aí deram as diversas linguagens, e o cinema a mesma coisa. E como é que foi na Universidade do Texas? Você chegou lá, se Olha, adaptou fácil? eu adaptei fácil. A Universidade do Texas foi a minha segunda experiência nos Estados Unidos. A primeira, essa foi muito mais marcante para mim. Em 94, eu ganhei uma bolsa de estudos. Eu passei o segundo semestre de 1994 nos Estados Unidos, pesquisando o cinema negro e a televisão negra nos Estados Unidos. E essa bolsa foi me oferecida por uma fundação norte-americana que é muito famosa lá, chamada John and Catherine MacArthur Foundation. E lá, chegando lá, eu descobri que essa fundação tinha muito prestígio, inclusive eles tinham uma coisa de que quem recebia a bolsa eram os gênios da MacArthur, né? Então, qualquer um que eu ligava, eu falava, olha, eu sou bolsista, sou brasileiro, bolsista da MacArthur, eu queria te entrevistar. Eles falavam, você é um gênio da MacArthur? Eu ficava com Uma essa história, carteirada, né? uma carteirada, né? Depois que eu percebi que eu estava com um trunfo nas mãos. E eu, portanto, nesses 6 meses, aí eu viajei primeiro eu fiquei sediado em Washington, D.C., depois em Nova York, aí eu viajei para Boston, para Filadélfia, para Atlanta, enfim, para vários lugares dos Estados Unidos, encontrando com cineastas, vendo os filmes, conversando, aprendendo muito, compreendendo muito isso. Então, isso foi, eu acho que a experiência mais marcante. A minha experiência no pós-doutorado, enfim, eu já tinha essa bagagem norte-americana, assim, digamos, né? Mas foi muito interessante no Texas. E aí, lá no Texas, uma coisa que eu tenho muito orgulho também, eu
surgiu, logo que eu cheguei, surgiu uma vaga como professor visitante. E eu disputei essa vaga. Na verdade, eles tinham 2 vagas para professor visitante. E o único que passou fui eu. Né? As 2 vagas não foram preenchidas, só uma. E o que me levou a passar também foi uma coisa que eu percebi que é uma coisa que também enriquece muito a minha carreira, é porque normalmente nas universidades americanas de cinema você tem o cara que publica e o cara que faz cinema. Né? Sim. Normalmente são 2 pessoas diferentes. Né? Você não tem nenhum livro do Spike Lee. O Tarantino agora está dizendo que vai transformar os roteiros dele e o processo de pesquisa dele, que o Tarantino pesquisa muito para seus filmes. Ele diz que quando vencer os 10 filmes dele, ele vai publicar os livros sobre isso. Mas você não tem um livro escrito pelo Tarantino. E quando eu disputei essa vaga, eu já tinha um livro sobre audiovisual, que é o livro O Negro na Telenovela Brasileira, que eu tinha publicado pelo Senac, aliás, teve uma boa venda. Então, isso me colocou em um lugar meio inédito naquela universidade, que era um cara que fazia cinema, que fazia filmes e que escrevia sobre cinema, que publicava sobre cinema. Né? Bem, você tem professores que eram professores que viraram cineasta, como é o caso de Coppola, como é o caso do Scorsese. Isso você tem, né? Mas que eu saiba, inclusive, nenhum dos dois tem livros sobre cinema. Tem livros sobre a sua obra, sobre entrevistas com eles. Né? Bem, então isso me deu uma vantagem naquela competição. Mas foi uma experiência rica também, foi uma experiência muito boa para mim. Mas, infelizmente, também foi uma experiência que eu pude aproveitar pouco dos Estados Unidos nessa hora, porque o meu cinema estava bombando, o Negação estava bombando internacionalmente, e eu viajava praticamente todo mês para fora. Né? Mês dando aula, eu dava 3 semanas de aula e uma eu viajava. Nossa. Né? E naquela época não tinha nem o EAD, né? Não dava nem para dar No distância a aula, remoto. né? Remoto. O remoto, nem né? pensar, essa Não dava para. modernidade de hoje. Não dava, né? Porque aí você daria, né? Exatamente. Tava na Europa, então, olha, daria sua aula tranquilamente. Né? Exatamente. E como é que surgiu essa coisa bem brasileira que você tem no cinema? Porque tem uma linguagem muito brasileira ali, por exemplo, São Paulo abraça Mandela. Como é que surgiu a ideia desse média-metragem, né, vamos dizer? Sim. Pois é, à medida que eu fui fazendo os meus primeiros filmes, eu fui chamando a atenção, especialmente de muita gente do movimento negro. Eu nunca fui do movimento negro, assim, no sentido, eu nunca fui de nenhuma associação do movimento negro, Dão Negro, do MNU, etc. Eu nunca fui, né? Mas eu sempre fui um companheiro de jornada, né? E sempre dialoguei muito. E muitos dos meus grandes amigos do peito, como o Edson Silva Júnior, que acabou se tornando, cerca de 10 anos atrás, o primeiro secretário de Justiça negro de São Paulo, é meu amigo daquela época, sabe? A Cida Bento, que escreve a Folha de São Paulo, a Sueli Carneiro, do Guerra 10, que tem um enorme nome. São amigos do final dos anos 80. A gente dialogava, sentava no bar, conversava, tinha eventos que me convidava, etc. E aí, quando o Edio é convidado para uma coordenadoria na Prefeitura de São Paulo, ele estava organizando a vinda do Mandela, ele falou, pô, Joel, você tem que fazer um documentário, você é o cara para fazer o documentário e acompanhar o Mandela. E, rapaz, essa coisa rolou, e eu acompanhei o Mandela no país inteiro. Eu só não fui com o Mandela no Espírito Santo. Eu estava ali colado, com a equipe colada, filmando o Mandela. Tem que ver naquele cara do lado, que o Mandela é um príncipe, né? Assim, né? Faleceu, infelizmente. Mas, ele é o assim, que a gente acha que ele é? Tipo, essa visão que a gente tem da pose, tipo, ele é aquilo mesmo? Aquilo mesmo, cara. É assim, ele é meio calado, atento, fala com as pessoas baixinho, falava, né? Ele tem uma liderança, assim, uma liderança tranquila, uma liderança forte, tranquila, né? Enfim, eu
foi uma grande experiência na minha carreira ter compartilhado assim, um pouco da intimidade do Mandela e da Winnie no período que vieram ao Brasil. Então, assim, minha vida é cheia de coisas assim deliciosas que depois, muito tempo depois, que eu passo a ter noção do que aconteceu É atrás. verdade. Tipo, na época você sabia, assim, você tinha noção do que era eu estou acompanhando o Mandela? Ou era, vou trabalhar, tá vindo Tinha aí um noção, Mandela, vou né? lá com ele rapidão e já volto. Mas agora essa coisa fica maior, né? Fica maior ainda, né? Nesse sentido, né? E eu estava ainda começando, ainda não tinha um domínio de linguagem, de narrativa, como eu acho que eu tenho hoje, né? Sim. Ô, Mas Jó, hoje, quando você acompanhou aí, você acompanhou Mandela, tem alguma história interessante, algum fato ali, alguma coisinha curiosa que aconteceu ali? tem. A mais curiosa que aconteceu foi em Salvador, porque eles tinham uma programação assim enorme com o Mandela no dia que ele passou em Salvador. Ele chegou no dia anterior, só teve reuniões assim para privê com o governador, coisa do tipo. E no dia seguinte ele recebia o título de cidadão Soteropolitano. Soteropolitano. de Salvador na Câmara Municipal. Depois ele ia para a Câmara de Deputados, né, para a Assembleia Legislativa, recebeu um outro título de cidadão baiano, e às 4 horas da tarde começava o encontro dele com o povo, ali na Praça Castro Alves, né? E Salvador estava assim, às 2 da tarde, já ali aquela região já estava lotada de gente. E baiano, cara, não é baiano, é um político brasileiro, você sabe como é que gosta de falar, né? Então, aquela cerimônia da Câmara de Vereadores, que era para começar às 9 horas da manhã, que não começou às 9, deve ter começado às 10h30, né? E que era para terminar meio-dia. Quando chegou umas 2h30 da tarde, o Mandela pediu, dizendo que ele não poderia ir à Assembleia Legislativa, que ele tinha que encontrar com o povo que lutou, que foi quem lutou pela libertação dele, né? Aí eu tinha mandado uma parte da minha equipe lá para a Assembleia Legislativa para esperar ele lá, né? A equipe se desmembrou, uma ficou lá na Câmara e outra estava na Assembleia. E aí, quando os caras receberam essa notícia de que Mandela tinha mandado o recado, que as coisas atrasaram, que ele não poderia ir, e Mandela é assim, dessa tradição de fazer as coisas na hora certa, né? Aí, rapaz, os deputados baianos ficaram indignados. E um deles propôs que Mandela fosse declarado persona non grata. Nossa! Porque era um absurdo. Nós que representamos o povo, ele tem de vir ao nosso encontro, não de ir para a Praça Castro Alves. O cara amanheceu cidadão. Gravei esse tipo de coisa. Eu devia ter mostrado isso naquela época, mas naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu devia ter mostrado esse ridículo que foi esse tipo de coisa. Né? Então, mas até hoje ainda tem muito essa relação, né? De político ter muito isso. O eleito pelo povo, para representar o povo, se sente o próprio povo e mais importante do que o povo, infelizmente. E o que eu fico chocado é de ele falar isso. Porque pensar todo mundo pode, né? Agora falar, aí eu já acho demais. Eles ficaram assim, numa meia hora de debate, se declaravam Mandela persona não grata ou não. Uma meia hora de debate, sabe? Foi ridículo, foi ridículo. Pura, gente. Muito doido isso, né? E você também fez sobre uma outra lenda, que é o Fela Kuti, né? Como é que foi? Já conhecia a música dele? Eu já conhecia a música do Fela, já conhecia, gostava. E aí um dia o biógrafo oficial do Fela, o Carlos Burro, que tinha mudado para o Brasil, ele veio morar no Brasil no início dos anos 2000, ele foi ver o meu filme, uma exibição em Salvador do meu filme A Negação do Brasil, e no final da exibição ele veio, se apresentou, me elogiou, achou o filme muito bom, papapá, mas não falou nada do Fela ainda. Quando eu lancei o Filhas do Vento, que eu ganhei inclusive 8 Kikits em Gramado,
Ele estava em Brasília, na noite de premiere de Brasília. Aí ele mais uma vez veio e ficou encantadíssimo comigo. Aí foi que ele me chamou para um café e abriu o jogo. Né? Ele falou assim, olha, eu sou amigo do Spike Lee, eu sou consultor do Spike Lee, eu fui consultor do Spike Lee no filme Malcolm X, né? Tenho uma enorme amizade com ele, bababá. Eu já propus para ele não topou por conta da agenda dele, que é hora de fazer um documentário sobre Fela Kuti. E eu sou biógrafo oficial do Fela Kuti, tenho todas as relações possíveis e acho que você é o cara para fazer isso. Né? Olhei assim, como é que é? Ele falou, olha, vou te dar a biografia. A biografia dele não tinha sido publicada em português. Ele me deu a biografia dele, em inglês, e eu dei uma lida e eu fiquei apaixonado. Apaixonado pela biografia, por conta, inclusive, das contradições, né? Porque uma coisa que eu descobri na vida, a gente tem uma mania de achar que aquelas pessoas que são geniais, elas vieram de berço de ouro, que são perfeitas, já nasceram iluminadas. Né? Não, essas pessoas são as pessoas que viveram as maiores barras, as maiores contradições. É exatamente por conta dessa vivência é que elas se superam, inclusive para enfrentar as suas próprias contradições. E suas contradições, seus demônios, né? Aí eu vi isso na biografia do Fela e me interessei. E falei, ô Carlos, eu estou muito interessado em fazer esse filme. Você conhece alguma fonte financeira que não pode buscar dinheiro? Porque no Brasil vai ser difícil. Quase ninguém conhece Fela Kuti no Brasil. Ele falou, não, dinheiro nem para os meus projetos eu consigo dinheiro, mas eu tenho um capital para você, que é que eu conheço todo esse pessoal. Eu te apresento todo mundo. Né? E eu falei, não, esse é um capital realmente imensurável. Bem, e aí eu passei, cara, 7 anos buscando dinheiro para fazer o Fela. Até que eu ganhei o concurso do BNDES para poder fazer o Fela, que foi o dinheiro inicial, que cobria cerca de 50% do valor do filme. E, de fato, o Carlos Moura foi aquilo que eu esperava. Mas nesse processo de idas e vindas, de conversa com ele, de preparar o filme, de pensar o roteiro, eu fui descobrindo que ele era um excelente contador de história. Né? E eu falei, eu quero fazer o filme com você, Carlos. Eu quero que você seja o condutor do filme. E aí que eu tive o insight, para quem viu o filme que vai ver lá, de fazer um filme do Fela a partir dos amigos do Fela, sendo que o Carlos era o amigo mais importante nessa história. E aí eu comecei a viajar por aqueles lugares, pela Nigéria, pela França e pelos Estados Unidos, encontrando os grandes amigos do Fela e promovendo essa relação do Carlos com essas pessoas. Então foi uma jornada muito interessante, muito interessante. Barra Pesada foi filmar na Nigéria. Como que foi lá a situação? Barra Pesada. Cara, a Nigéria Olha, não sei o quanto vocês conhecem, eu vou fazer de conta que vocês não conhecem para poder contar melhor a história. É quase o tanto que eu conheço, pode ficar tranquilo. A Nigéria é um dos países mais populosos da África, tem cerca de 190 milhões de habitantes. Né? E depois da independência, a Nigéria viveu uma ditadura militar atrás da outra. Isso gerou um país muito corrupto, um país de muita, como que eu diria, um país, inclusive, de muita corrupção policial. Né? Sim. Então, eu fiquei muito chocado com esse aspecto da Nigéria. O povo parece nigeriano, baiano, é simpático, é acolhedor, é farrista, né? Agora, essa corrupção está ali em tudo, né? Por exemplo, a Nigéria é um dos grandes produtores de petróleo da África. Eles não refinam o petróleo na África, refina fora. Os que distribuem o petróleo na África, inclusive para ganhar um dinheiro mais com a gasolina, eles provocam a greve para não ter quase gasolina nos postos, para poder vender no câmbio negro aquela gasolina, né? Mais cara. E aí você vai num posto, naquele período das greves, tem um posto ou outro que vende gasolina. Aí tem aquelas filas imensas
Mas aí você percebe que aquela fila não anda. A fila que anda é a fila da marcha ré, é dos caras que chegam do outro lado da bomba de gasolina, de marcha ré, e que dão ali uma grana pro frentista para poder ter a gasolina dele, tá vendo? Então o tempo inteiro você tem isso, sabe? Assim, as ruas, cada rua tem os street boys, que é as gangues de rua, que são um bando de rapazes assim de 18 a 30 anos de idade, sabe, que domina aquele pedaço e que extorquem todo mundo, né? Então, quando eu estava filmando com o filho do Fela, o Chiancucci, chegou um bando desse. Aí eu vi que ele imediatamente, os caras chegaram perto dele, ele imediatamente já enfiou a mão no bolso de trás e já tirou um bolo de nota que ele já deixa ali preparado, que ele já está acostumado com isso, já deixa preparado e dá para o cara, né? Bem, pior do que isso, no meu dia de folga, e essa história é muito divertida, no meu dia de folga eu fui fazer uma pesquisa de locações para fazer um stock shots de imagens de Lagos, na Nigéria. Eu só fiquei em Lagos. E aí veio o diretor de fotografia e mais um outro cara em um carro para a gente passear, né, e eles me mostraram em Lagos. Sim. E logo que eu saí do hotel, 20 minutos depois, a gente entrou na autoestrada e do outro lado da autoestrada tinha uma igreja católica do teto verde. Eu nunca tinha visto igreja católica de teto verde. E eu pedi eles para pararem o carro na beira da estrada para tirar uma fotografia. Na hora que eu estou tirando aquela fotografia, o cara falou comigo assim: "Ih, você fotografou um carro de polícia." Eu mal, daquele inglês nigeriano, sabe? Inclusive meio o crioulo nigeriano, pidgin, tem hora que você não entende nada. E aí eu mal processei aquilo na minha cabeça, eu vejo o carro de polícia dando um marcha ré, os caras descem de metralhadora. E vem o chefe do carro, daquela operação e diz: Por que você fotografou a gente? Aí eu falei para ele: Não fotografei vocês. Ele falou: Como? Fotografou sim, deixa eu ver seu celular. E eu fui mostrar para ele meu celular eu falei para ele que eu estava fotografando a Igreja Verde, que é aquilo que me interessava. Aí, numa das fotos, o carro de polícia está passando assim no canto, está saindo no canto da foto, entendeu? Ele está vendo, sabe? Enfim, esse cara me acusou de espião, esse cara me pediu de falar com a Embaixada Brasileira. Ele dividiu a equipe, deixou a equipe no outro carro e veio no carro comigo. Ele ficou 2 horas e meia rodando comigo, assim, pela periferia de Lagos. Meia hora depois, que eu tive certeza que não se tratava, que todas aquelas acusações que ele estava fazendo comigo, o fato de ele ter me impedido de falar com a Embaixada, etc, etc, porque ele queria me extorquir. Ah, olha só. Aí eu pensei, mas se eu devia ter lá uns 50, 100 euros no bolso, né? Eu falei, mas se eu tirar 50, 100 euros no bolso e der para ele pode achar como eu sou, ele já sabe que eu sou cineasta, que eu estou filmando sobre o Fela ali. Ele vai querer muito mais do que isso. Muito mais, não vai parar. Eu posso cair numa esparrela, e de certa forma é como se eu estivesse admitindo que eu estava errado. Rapaz, ele só largou do meu pé, eu acho que no momento que bateu a fome, que ele percebeu que eu não ia ceder. Aí ele me levou para a delegacia, me prendeu, eu fiquei numa cela com outros presos, mais os 2 caras da minha equipe, e com um policial lá, com uma metralhadora, para a gente não conversar. Ele dizia que era para a gente não criar um álibi. Enfim, eu só fui solto 1h30, solto não, 1 hora e pouco depois, chega o delegado daquela delegacia, ele me leva lá para o delegado, e na hora que eu entro, o delegado estava assim, sabe, parece que ele tomou uma cesta depois do almoço, estava tirando a soneca, eu falei, o que foi? Então, ele falou a versão dele, eu falei a minha, eu falei, isso é um absurdo, eu estou aqui fazendo um filme sobre o Fela Kuti, o senhor conhece o Fela Kuti? Aí o delegado falou assim, claro, eu só durmo ouvindo o Fela Kuti, né? Aí eu falei, opa, quando ele falou isso, eu falei, tem jogo nessa história, né? Aí ele disse, mas por que você não chamou o seu produtor? Eu falei, porque ele me tomou o celular. Ele, devolve o celular para ele. Aí eu liguei para o meu produtor, passei o meu produtor para ele, eles conversaram, ele falou assim, você tem como demonstrar que ele está aqui filmando, etc, etc? Tem, sim. Aí, a partir daí, o delegado me deixou no pátio,
mais os meus amigos, esperando o produtor vir lá comprovar. Bem, final da história. Eu tô sem pressa, por favor. Fica à vontade. 1h30 depois chega o produtor, mais o Carlos Muro, e chega com uma pessoa, com um cara altão assim, bonitão, de uns 50 e tantos anos de idade. Na hora que eles entram naquele pátio ali, todo mundo bate o olho naquele cara, naquele céu, todo mundo começa a correr para tirar selfie com aquele cara. Aí que eu descobri que aquele cara era o presidente do sindicato dos artistas lá de Lagos, e que era uma espécie de Tony Ramos da Nigéria. Nossa. Todo mundo queria tirar selfie com aquele cara. E, inclusive, o delegado vem lá de dentro, né, para poder receber esse cara. Também acordou, né? Tira uma selfie com ele. Né? Aí o delegado vê tudo aquilo e fala, não, pois é, porque o sargento falou isso, então eu achei que não tinha nada a ver, mas eu tenho que cumprir a lei, que tinha que ter a comprovação de que ele não... Enfim, aí no final dessa história inteira, eu viro pro delegado e falo assim, delegado, você se importa da gente tirar uma selfie aqui? Nós... Merecia, a página do Facebook contando essa história inteira. Se eu contar, ninguém acredita. Ninguém acredita, mas olha assim, eu diante da situação de perigo, eu sou calmo, assim, eu sou controlado, né? Eu aparento calma, né? Mas aquilo depois que passou o dia, rapaz, Nossa. Eu tive piriri, tive tudo. Imagino. Não, com certeza, né? Pô, você tá em outro país, você vê ali tudo que acontece, você vê, nossa, ele me pegou ali mesmo, né? Foi com você. Você não sabe? Você não Depois sabe, você né? Depois você fica pensando no passado, fala, por que eu não dei aquela porra daquele dinheiro e falei que eu dou mais? Vai embora, vamos lá. Se filha da mãe resolvesse me dar um tiro ali, de achar que ninguém sabe, me desovar num daqueles cantos, sabe? Assim, enfim, né? Não, mas é difícil. São aventuras pra gente contar depois e rir, não, né? Depois que passa, depois que pisa no Brasil, né? Exatamente, é verdade. Exatamente. Oh, Joel, sabe o que eu queria comentar? É porque, assim, o seu dom de contar história é maravilhoso, inclusive oralmente. Excelente. Mas você não tem deslumbre. Tipo, eu até anotei aqui, que eu não posso esquecer de falar isso. Você falou assim, não, aí eu ganhei 8 quiquitos, tipo, fui ali comprar uma carne como se fosse nada. Qual é a sua relação, assim, com o reconhecimento? Tipo, não, aí eu fiz um filme, ganhei 8 quiquitos, comprei uma carne à tarde, já cheguei em casa e fiz a janta. Tipo, é nesse tom que você fala, como se fosse qualquer coisa. E não, são 8 quiquitos. Eu sou que nem o Dorival Caymmi, eu sou como é que chama? Eu sou da turma dos como é que ele usava o termo, gente? Dos nego-budistas, entendeu? Acho assim que eu tenho muito cuidado para não me deslumbrar. Primeiro que eu acho, de fato, que ninguém é superior a ninguém. Ninguém tem superioridade a nenhum ser humano. Todos os seres humanos têm o mesmo direito e o mesmo... Enfim, nós temos deveres um diante do outro. A gente não é superior a ninguém. Óbvio que eu adoro reconhecimento, adoro que seja reconhecido o meu trabalho. Essa história de Gramado, de receber o troféu Eduardo Abelim, que é um troféu de reconhecimento do conjunto da obra, do cinema brasileiro, me deixa hiper orgulhoso, né? O que eu sou profundamente orgulhoso, mas também tento não ser metido, são as amizades que eu adquiri na minha vida, no Brasil e no mundo, entendeu? Então, eu conheci meio mundo de pessoas interessantes, e desenvolvemos relações de amizades, tive essas pessoas na minha casa, essas pessoas me recebem na África, nos Estados Unidos, na Europa, eu circulo bastante, né? E eu percebo que essa é minha grande riqueza, meu grande patrimônio, né? Foi o fato de dialogar com figuras muito interessantes do meu tempo, né? E cooperar, e de ter empatia, de ter amizade, né?
Eu acho que isso, inclusive, talvez é mais importante do que os prêmios, né? Mas ser reconhecido em vida também é muito bom, é muito Com delicioso. certeza. Não, com certeza. Não, é verdade. Mas assim, é uma postura mesmo religiosa, digamos, negro budista, né? De Nagô, né? Buda Nagô. Ele usava Buda isso. Nagô, Buda É até Eu sou uma Nagô. um puta, Buda, um Buda Nagô. viu? Então, eu acho que é mais uma coisa. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive quem vive em momentos de sucesso, tem momentos que você pode deixar de ter sucesso, né? Então você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Que Ó, pira. puxando, foram muitos trabalhos, muitos prêmios, né? Eu acho que não vai caber, né, Biru e Lobão, nesse podcast para a gente falar sobre tantos, né? Então, eu quero fazer um link ali com a década de 90, Uhum. precisamente em 1992, Hum. ali, que hoje, esse ano, né, na verdade, completam 30 anos do Carandiru, né? Sim, E sim, puxar a relação ali com a série, né, do PCC, que sim. começa ali, é uma série que a gente acompanhou aí na HBO, tá Sim, no ar na sim. HBO. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi aí dirigir, como que foi todo esse processo, falar com as pessoas. Tem depoimentos ali de ex-membros do PCC, que é algo que, né, é surreal isso, na verdade, com um depoimento de alguém topar e, né? Mas enfim, para quem assistiu a série, sabe do que eu estou falando e tá curioso também, como eu, para saber como foi todo esse processo. Aí que 30 anos do Carandiru, né, esse ano. É. Olha, essa série é uma adaptação do livro do Gabriel Feltran, né? E o Gabriel se empenhou na série, ele foi parceiro na série. Ele não se interessou só em vender os direitos do livro, mas ele teve presente o tempo inteiro. E ele, seus parceiros, o William Neves e o Daniel Irata, eles foram assim, fizeram uma coisa muito bacana, foi que de transferir a respeitabilidade e a confiança que as pessoas tinham neles para mim. Eles me apresentaram bem. Eu, inclusive, fiz questão, entreguei alguns filmes para que as pessoas que eu entrevistava vissem meus filmes, soubessem o meu jeito, Exato. ações. Fui na periferia jantar ou almoçar com as pessoas. Enfim, então ele transferiu isso tanto do ponto de vista daquelas mães, daquelas famílias que foram atravessadas pelo PCC, como também como o mundo da criminalidade, né? Então, conversei com muita gente do PCC. E aí eu descobri uma primeira coisa, que é o seguinte, como um cara fala, um carcereiro fala na série, Uhum. é, a palavra não faz curva na cadeia, né? Então eu Sim, descobri, quer dizer, eu tinha um certo temor no início, né? E se o PCC não bastar, né? E me entendi. pegar para Cristo, né? Mas eu descobri que com eles eu era papo reto, né? E eu falava muito antes disso, eu dizia, olha, o meu compromisso é do equilíbrio, né? Essa vai ser a primeira série em que as pessoas vão ouvir e vão ver a narrativa, o ponto de vista de vocês sobre tudo isso. Mas eu vou buscar um equilíbrio em que o Estado também vai ter a mesma voz narrativa, né? Um confronto equilibrado, e aquelas que foram atravessadas pelo Estado e por vocês também vão ter narrativa. Então, eu me comprometo com isso, né? E vou fazer uma coisa assim, né? E as pessoas entendiam, etc, etc. Então, esse é o primeiro segredo, eu acho, daquele nível de confiança que eu tive de todas aquelas pessoas que vieram falar comigo. Segundo, que eu também percebo, depois de 30 anos, 34 anos de carreira, né? Eu percebo que as pessoas gostam muito de contar as suas histórias, inclusive as suas histórias mais dramáticas, com quem sabe escutar, escuta de forma respeitosa, né? Eu digo isso muito para meus alunos, né? Então, nós que somos documentaristas,
nós não somos juiz, a gente não pode se confundir com o papel de juiz. Né? Nós estamos ali para ouvir histórias, para ouvir narrativas. Né? Então as pessoas têm que se sentir respeitadas, têm que se sentir acolhidas na história. E isso aconteceu com todo mundo, desde o Macarrão, que foi um dos grandes chefões de pessoa, e aquele foi o depoimento mais impactante para mim. Com Porque certeza. eu percebi que ele estava hiper emocionado, eu percebi que ele também fui percebendo no decorrer da entrevista que ele, enfim, ele tinha consciência sabe, das atrocidades que ele cometeu, ele tinha consciência de que a punição contra ele era correta, ele tinha consciência de que aquilo era difícil de ser perdoado, né? Então ele não tentou lá ficar fingindo, eu não fiz, não é bem assim, sabe? Meus motivos eram os mais nobres. Não, não era. Então eu estava procurando um ser humano ali, um ser humano em um processo muito especial, num processo de arrependimento. E ele vive um arrependimento muito grande, mas também muito consciente do mal que ele fez às pessoas. O Então, Macarrão, até para falar que, assim, ele preso, ele sabia, né, o porquê que estava cumprindo, tudo que ele fez, e também até quando ele fala que, até pelo próprio PCC, quando a mulher dele, né, é assassinada. Então, até nisso, ele sabe que é culpa dele, total culpa dele, é culpa dele. entendeu? E que é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, A é muito única pena, emocionante. a única pena da série foi da gente não ter conseguido entrevistar o Marcola, né? E o Marcola estava disponível, o Marcola deu sinal verde para a gente, né? Mas o ministro da Justiça não permitiu, enfim. E já permitiu que outro entrevistasse o cara do Comando Vermelho, já permitiu, enfim, nesse caso ele não permitiu. Mas eu Mas espero que como... ele tenha uma segunda temporada e que a gente possa ouvir o Marcola. Nossa, seria demais. E eu acho que você falou assim, é o equilíbrio, né? Porque vai dando relatos, né? Do carcereiro, da polícia, do delegado, do juiz, vai falando com os membros do PCC, vai lendo o estatuto ali do PCC, né? Sim. Isso que eu achei muito rico em detalhes, né? E sempre passando. Você sabe que uma das coisas mais divertidas, mais curiosas, é que, obviamente, logo que o trabalho foi lançado, a gente ficou atento para ver os humores de quem a gente entrevistou, né? E aí, de repente, começou a chegar os elogios tanto do Estado, né, dos procuradores, do Gaquia, por exemplo. O Gaquia adorou a série, né? Que o cara é um herói, inclusive, é um grande lutador, né? Está, inclusive, vivendo sob proteção policial para não ser assassinado, né? E a gente recebeu o retorno do PCC de que achou que, de fato, a gente cumpriu o compromisso de fazer as coisas com equilíbrio. Então, eu fiquei muito impressionado dos dois lados terem compreendido e concordado com a série. Quer dizer, eu acho que a potência da série está nisso aí, sabe? A potência está nessa história. E qual foi a sua preocupação, Joel, em relação à população brasileira? Porque, tipo, para a gente fica claro que você quis mostrar o equilíbrio. Só que a gente tem uma população que não tem uma visão muito boa sobre o sistema carcerário e valoriza muito bandidos de colarinho branco. Você teve essa preocupação durante o processo de não parecer que você estava humanizando demais o PCC a ponto de eles virarem os coitados da história? Olha, veja bem, a minha... Não é um filme militante, não é um filme de defesa de nada, é um relato de uma história, né? Então a minha preocupação era de ser um bom contador equilibrado dessa história, né? Agora, eu percebo o seguinte, quer dizer, sobre a trajetória do PCC em si, né? Primeiro detalhe, o PCC é uma organização criminosa, é uma organização de criminosos, assumidamente. O PCC não fala, não, nós somos uma organização de gente boazinha que a gente não queria fazer. Não, nós somos uma organização de criminosos, né? Então não tem ilusão, não tem uma ilusão. Então eu também não tenho ilusão ao fazer a série, né?
Quer dizer, o PCC tem um momento, no seu momento, nos seus primeiros anos, em que, de fato, o PCC consegue mudar a vida dentro da prisão. Porque as prisões brasileiras, em São Paulo, em várias partes do mundo, e tem muito lugar no Brasil que ainda assim, são medievais, né? Esse seu temor de que seu filho vá parar na prisão e que seja estuprado, sabe, é um absurdo uma coisa dessa, né? Bem, então acho que teve essa primeira fase meio sindical do PCC, que foi uma fase até muito interessante e importante. Depois disso, aí o PCC vai virar outra coisa, né? Vai manter isso, vai manter essa conquista, mas vai virar outra coisa. O PCC hoje, a sintonia final é de milionários, de caras que ganham milhões, bilhões, né? Mas, enfim... Até na série, perdão, fala que assim, que se fosse combatido no começo, poderia não existir mais, né? Naquele começo. Agora se tornou muito maior. Não, sei. Agora, o grande erro do Estado e o grande erro da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira caiu em um conto do Vigário, que é a ideia do encarceramento de massa de pobre, né? Como se isso fosse resolver o problema. Tanto do encarceramento de massa de pobre e da pena de morte legalizada no Brasil, porque quando um grupo de policiais no Rio de Janeiro, depois de um assassinato de um policial, vai no dia seguinte e mata de 20 a 40 e sai matando a ermo na favela, isso se chama pena de morte, sem julgamento, né? Então, essa coisa do olho por olho só aumenta a violência do lado de lá. Agora, o mais sério de tudo isso, do meu ponto de vista, é o equívoco do encarceramento de massa dos mais pobres. Porque a grande força do PCC é as prisões. Toda vez que você encarcera alguém, você está oferecendo um quadro para o PCC. E se esse alguém que for alguém inteligente, alguém com potencial, você está entregando um cara que podia se tornar um bom técnico informático, um bom advogado, etc. Você está entregando ele para a mão do PCC, para ser um grande quadro do PCC. Então, o encarceramento em massa é um grande equívoco. Primeiro, o encarceramento em massa. Segundo, de fazer ter essa ideia absurda, né, de que não basta encarcerar, a vida do cara lá tem que ser um inferno nas prisões, como se eles não fossem reagir. Não, cara, não. O cara cometeu um crime, o cara vai preso, sabe? Não vamos facilitar a soltura dele, não, sabe? Ele vai preso e tem que cumprir prisão, tem que ficar lá cumprindo a prisão. Mas a cadeia tem que ser um inferno, entendeu? Ele tem que correr o risco de ser estuprado, né? Ele tem de correr o risco de, na visita familiar dele, um outro preso ver a filha dele e falar: olha, se eu não estuprar sua filha, eu te mato aqui dentro da cadeia. Entendeu? Então, foi isso que o PCC regulou para acabar com esse tipo de barbárie. Então, assim, eu acho que essa visão extremamente punitivista da sociedade brasileira, essa visão de que o menino ali estava com a trouxinha de maconha, tem que parar na cadeia, né? Isso é um equívoco, cara, é um equívoco, né? Se o cara cometer algum crime, tem que parar na cadeia. Agora, o moleque ali na periferia, sabe, por conta... Não, entendeu? Então, acaba que eu acho que o trabalho, embora o trabalho não nascesse com essa intenção militante, eu acho que o trabalho é para fazer pensar sobre isso, o equívoco da política de encarceramento de massa, o equívoco de que as cadeias têm que ser uma barbárie, entendeu? E o equívoco de que a relação dos policiais na periferia mais pobre tem de ser violenta e distorção, como acontece. Aí, ô Joel, tem o subtítulo da série que é Poder Secreto. Como é que foi entrar ali na parte secreta? Por mais que seja secreto, todo mundo sabe o que é o PCC. Você teve dificuldades ali de conversar com
gente mais poderosa ali? Tem alguma coisa curiosa que aconteceu? Olha, diante das câmeras, eu tive dificuldade de conversar com os poderosos que estão no comando do PCC hoje, diante das câmeras. Sem câmeras, eu conversei com muita gente poderosa, né? Me ouviram, conversaram comigo, eu propus que dessem o depoimento, propus, inclusive, que não aparecesse o rosto, que a gente colocaria uma máscara ninja, etc., mas eles não toparam, né? Mas foi importante, porque, por exemplo, Paraisópolis, você não entra em Paraisópolis, fica com um drone lá filmando para cima e para baixo, sem autorização do PCC, né? Então, eles autorizaram isso e a equipe, em nenhum lugar que nós fomos filmar, viveu qualquer insegurança. Não vivemos nenhuma insegurança. Né? Mas para isso a gente precisava conversar, explicar o que a gente estava fazendo, ter as pessoas da comunidade que conheciam o Gabriel, que conheciam o Daniel, o que conheciam o William, né? Para fazer isso. Né? Então foi assim. Não, tá certo. E aí... Pode falar, Bilu. Não, eu queria só complementar o que ele fala em relação ao sistema carcerário, que eu acho que vai além do pior de as pessoas concordarem de que o filho da pessoa pode ser estuprado, a pessoa pode ser estuprado. Eu acho que o discurso é pior ainda. Não é nem que eles concordem, eles desejam. Né? É muito comum, vai pra prisão, vai virar mocinha, é esposa de bandido, não sei o quê. Tem muito. E aí, por isso que eu comentei no começo sobre bandidos de colarinho branco, porque bandidos de colarinho branco são muito valorizados e são respeitados. Tipo, político bom rouba, etc, etc. E milhares de mortes são causadas por isso também. Mas é essa questão é o que você comentou, de prender pobre mesmo. Tipo, a gente sabe que o bandido, que é o bandido bom e o bandido morto, ele tem classe social e ele tem cor. E esse discurso é muito, muito pesado. Pode ir, Dan. Pobre, preto ou indígena, de preferência. Sim. E é isso, né? Como você falou, só para terminar, é preso, é encarcerado, é amontoado com outras pessoas, então você fica, ele fica lá pensando o dia inteiro naquilo, ele fica indignado por mais que o que ele tenha feito, ele está em condições lá, né? Precárias, cela cheia. Cara, isso daí tá mais perto ali do cara, vem comigo, vamos aqui fazer uma rebelião, vem aqui, vamos mudar isso aqui, porque ninguém lá fora tá fazendo nada por você. Você tá oferecendo, isso. Tá oferecendo. Tá oferecendo, exato. Sim. Você tá pedindo, você tá pedindo. E é importante a gente refletir sobre isso, assistir esses documentários, por exemplo, a série, para a gente compreender, aí nesse caso, o processo de humanização é muito importante, porque quando fica muito fácil para as autoridades, por exemplo, quando a gente levanta essa questão, o encarceramento em massa, condições de vida subhumana, etc, etc, e a resposta das autoridades serem, quer que manda soltar? Tipo, isso é uma resposta de conversa de boteco. O curioso é que esses caras, que são os que mais atuam duro com PCC, de investigação dos crimes, como é o caso do Gaquia, não concordam com isso. Quem estuda o mínimo, é o que eu comentei, quem estuda o mínimo, conhece, sabe que tá errado, que tem que melhorar. Eu lembro até uma vez no programa da Band, chamava A Liga, aí mostrou um cara que praticamente zerou a coisa, ele falava, bandido bom é bandido ressocializado. E era para isso que ele fazia. E lá tinha até aula de equitação e alguma coisa, mas é isso. Aí por isso que eu comentei. E aí quando a gente fica no discurso, quer que faz o quê? Manda soltar? A gente está dando muito fácil para eles a opção de não fazer nada. E eles são autoridades, eles precisam. Eu tenho 77 anos, tenho filhos, tenho filhas, né? Já, tô doido para ter netos, já vou ter netos. Tô torcendo por isso. Qualquer um de nós, em um determinado momento, pode fazer uma merda, cara. Qualquer um de nós, sabe? Você sai num dia nervoso de casa, atrasado pro serviço, ali no trânsito, sabe? Você briga com outro, entendeu? E faz... Aí se exalta, dá uma porrada no outro, o outro bate a cabeça no carro e morre.
Tá entendendo? Essas coisas, eu estou falando desse tipo de Sim. questão, né? É, essas coisas podem acontecer com qualquer um, sabe? Então, que vantagem que tem que a cadeia tenha que ser um inferno, entendeu? Não basta que essa pessoa, quando for parar na cadeia, ele vai ficar distanciado, perder a família por 20 anos, 25, 30 anos. Não basta isso, entendeu? Então, uma desumanização tão grande. E aí você tem um bando de hipócritas, um bando de politiqueiros, né? Que faz aquele discurso, bandido bom é bandido morto, não sei o que, tal, tal, tal. Sabe? Não tem humanidade. Utiliza isso para ganhar dinheiro, utiliza isso para se dar bem na política, para fazer, sabe? E no momento em que eles cometem, fazem negócio, aí, entre eles, né? É Aí, assim, exato. É, puxando agora, olha, mas assistem, vale muito a pena ver essa série, muito mesmo. Tá na HBO, parabéns mesmo, vale a pena. E o que você falou, acho que a palavra certíssima foi equilíbrio, porque escutou, deu voz ali para os dois lados. Eu achei essa palavra foi realmente perfeita. Então, assista, confira que vale a pena. Tá lá na HBO, uma série que vale a pena assistir. E trazendo agora um lançamento aí, inclusive recente, né? Foi desse mês de julho, que foi o Pai da Rita, né? foi maio, foi maio. Mas Foi agora maio, foi maio. tá estreando no Telecine Telecine, e tá aqui exatamente. nesses streams aí que as pessoas podem alugar para ver. Exatamente, está disponível no Telecine, inclusive, aí no mês de E julho, aí, foi agora gente, de. é uma outra viagem, aí é só alegria. Exatamente, exatamente. Pô, olha, assim, é grande, grande elenco, mas com o Ailton Graça ali, não tem como, né? Você não se apaixonar ali pelo filme, né? E grande elenco, né? Pô, conta um pouquinho mais como que foi. Pois é, não, é um projeto também que eu venho trazendo há mais de 10 anos, que eu consegui realizar. É uma comédia para falar de paternidade negra, para falar do problema da paternidade negra, quer dizer, a ausência da paternidade de homens negros não é só dos homens negros, obviamente, né? Você Sim, tem essa ausência em muitos lugares. Mas eu queria um filme, assim como eu fiz o meu outro ficção, Filhas do Vento, um filme de redenção. Então, o meu argumento que a gente desenvolveu, a base do roteiro, ela é a história de dois grandes amigos, dois amigos, total amigo, boêmios, sambistas da Vai Vai, sim, vai, eram vai. todas que não construíram família, um dia aparece uma filha. E pode ser de um dos dois, ou pode ser de um terceiro, inclusive, né? Então, é uma comédia de paternidade, mas como na chave da comédia, na chave da redenção. Quer dizer, é uma história de dois homens brigando para ter uma filha, né? Para ser o pai de uma filha. Olha só, cara. Então, foi muito, muito delicioso fazer isso. Mas também tem um outro elemento dessa história que eu acho também interessante de comentar com vocês, que é o seguinte: é, é uma história de uma grande amizade. Aquele gordo e o magro lá, o Ailton Graça e o Wilson Rabelo, são, são dois amigos que se amam de verdade, dois homens que são apaixonados um por outro. Apaixonados como eu era pelo meu pai por mim, quer dizer, sem a conotação erótica, Sim, né? Então, também foi muito gostoso trabalhar isso em um filme, sabe? O amor, o amor entre dois homens, né? Um amor. E toda hora que você fala amor entre dois homens, você pensa, não, os dois estavam fazendo fuque-fuque. Não, não tem nada a ver com isso. Dois grandes amigos, amigos. Então, assim, e que tem a amizade abalada, né? Pelo aparecimento da filha, e depois você vai entender no filme por que eles têm essa amizade abalada e por que um daqueles dois pode ser pai daquela filha, né? Foi assim, foi bom ter lançado os dois trabalhos, um no Pesadão, que é o do sim. PCC, e o outro que é essa comédia gostosa, né? Assim, então foi ótimo fazer, foi ótimo lançar, sair pelos cinemas do Brasil que ele lançou com o Ailton, com
o Wilson, com a Elisa Lucinda, que é outra também hilária. Maravilhosa. Sim, não, Então foi delicioso tudo isso. Agora é isso, eu acho que as pessoas, quem não conhece o meu trabalho, tem que ver os dois para poder não... Se vê um, fala assim, não, esse cara só gosta da farra. Né? E o outro fala, esse cara é muito pesadão. É muito Mas pesadão. tem muito trabalho aí para o pessoal ver, tem muita coisa legal aí para seu trabalho aí. E me conte agora, como que foi em Gramado aí que você esteve aí, não é, Lobão? Na premiação de Gramado? Uma alegria. Pois é, cara, veja bem, eu recebi com muita surpresa e com muita alegria essa decisão de Gramado que criaram esse troféu Eduardo Ebelin, que foi um grande, o inovador do cinema gaúcho, e que é um troféu que eles dão de reconhecimento de carreira. Então, o Babenco já ganhou esse prêmio, o Alberto Farias já ganhou, enfim, grandes nomes já ganharam esse prêmio antes, né? E aí, por reconhecimento da minha carreira, eles me deram. Então, assim, é um troféu de reconhecimento da própria classe, né? Sim. Então isso é muito bacana. E eu, como faço um cinema negro, né, eu sempre lutei para a gente não ficar no gueto, né? Porque na verdade eu estou querendo renovar o cinema brasileiro, estou querendo que o cinema brasileiro seja um cinema de diversidade, que reflita nas telas o que a gente vê nas ruas, o que a gente vê no nosso cotidiano, e não só na bolha da classe média branca, né? Então, foi um prêmio muito interessante, muito gostoso. O festival me tratou super bem. A noite de premiação foi linda. Foi muito... Enfim, e esse ano também ganhou outro prêmio que eu não posso deixar de citar, que foi muito importante para mim, que foi um prêmio de homenagem da Associação Brasileira de Roteiristas, né? Parece até que eles combinaram, entendeu? Mas... um dia eu recebi a notícia da Associação dos Roteiristas, 3 dias depois eu recebi a notícia de que Gramado ia me dar o prêmio Eduardo Ebelin. Eu estou super feliz, não poderia estar... Tô que nem pinto no lixo, cara. Eu tô assim, é só felicidade. Super merecido e assim, como você falou no início, receber em vida, né? Receber em vida. Exatamente. Faz diferença, porque você é reconhecido e você pode curtir, né? Faz bem ali. E posso chamar a atenção de patrocinadores para os meus que é importantíssimo, né? Para gastar menos de 7 anos para arrecadar a verba, né? É verdade. Exatamente. Quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Né, eu agradecer também, né, Biru, Lobão, pela aula que nós tivemos hoje. Nossa, muito obrigado mesmo. E para quem está assistindo também, sabe do que eu estou falando. Foi uma aula que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado, viu? Só comentar aqui. Um abraço forte a vocês. Joel, você não deslumbra com prêmio, mas a gente deslumbra. Então, quando esse episódio for lançado, lá no nosso blog tem um texto com a lista de prêmios que Joel já ganhou, nos90.com. Ele é humilde, Exatamente. A gente, não. Exatamente, ele merece a nossa singela homenagem a ele também. Obrigado, muito obrigado. Tá. Um beijo a você. Muito obrigado. Tchau, viu? tchau. Obrigado. E vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado também e fui!